Graça e paz, irmãos. Hoje, o Despertar com Cristo vai falar sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus falou sobre essa parábola do semeador, as situações que essa palavra é semeada e como essa palavra chega no coração de cada um. Aqui ele explica a parábola no versículo, a partir do versículo 18 do capítulo 13 de Mateus. Ele diz: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo se afasta da palavra de Deus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, o que Jesus estava dizendo aqui nessa palavra? Nós que falamos do Senhor, da verdade, da vida eterna para as pessoas, nós estamos semeando. Nós estamos lançando a semente da palavra de Deus. E aí tem vários solos que recebem essa palavra. Existe primeiro quando essa semente cai no caminho. E aí o que acontece? O diabo vem e deixa aquela pessoa sem entender, porque aquela pessoa dá mais ouvidos à voz do diabo, à voz do mundo, do que à voz de Deus. E aí, esse pássaro que ele diz que vem e come é justamente o demônio que vem e retira ele da vida. Por quê? Porque ele não recebeu aquela palavra. Ela caiu, chegou no caminho, mas ele deixou que os pássaros levassem. O segundo exemplo que ele dá aqui, Jesus Cristo dá aqui, é daquele que essa semente, ela caiu num solo rochoso, que havia pouca terra, havia pouca areia. Então, ela germinou logo, porque tinha pouca terra ali, ela foi logo procurando o sol. Mas, infelizmente, o sol queimou ela, porque ela não tinha
raiz. Ela não tinha raiz. Ela bateu na rocha e ela não formou raízes. Ela não tinha a firmeza de receber a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, sem raiz, secou-se. E aí ele fala sobre aquela semente que caiu nos espinhos. Então, os espinhos cresceram e a sufocaram. Quais são os espinhos que ele diz aqui? Os espinhos são as preocupações deste mundo e a fascinação pelas riquezas. Isso os sufocou. Aquele solo, ele simplesmente, porque estava cheio de espinhos do lado dele, ele permitiu que crescesse mais do que ele, o desejo por riquezas, as preocupações do mundo. Hoje, nós podemos dizer a preocupação de estarmos o tempo inteiro no celular, vendo muitas informações, é porque é muita informação e você tem que ficar antenado. Aí você esquece da palavra que traz vida. E aí o que aconteceu? Foi sufocado pelos espinhos e não deu frutos. Foi infrutífero, e o que não dá fruto, o Senhor já disse, que aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Mas aí nós temos um solo, o último, a explicação de Jesus, que foi aquele do solo, mas o que foi semeado numa boa terra é o que ouve a palavra e compreende. E começa a viver aquela palavra. E quando começa a compreender verdadeiramente e a viver a palavra, aí ele vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Aí sim, é como ele diz, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, é muito fruto. Aquele que ouve a palavra de Deus, que recebe, compreende aquela palavra e passa a viver no centro da vontade de Deus, em conformidade com as orientações de Deus, honrando a Deus. No momento de uma aflição, saber a quem recorrer, ao que pode resolver, o nosso Criador. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor. Estou passando por determinada dificuldade. Estou passando por uma aflição muito grande. Aí o Senhor vem. Olha, no nome de Jesus, Pai, que eu estou te pedindo. Imediatamente você ali com o Espírito do Senhor, que habita naquele que tem aquele solo fértil, aquele que vai dar frutos, ele tem o Espírito Santo habitando nele. E quando o Espírito Santo habita nele, ele pode recorrer, clamar ao Senhor no nome do Filho dele, Jesus. Aquele que se permitiu morrer por você e por mim, para que nós tivéssemos vida eterna e que Deus estivesse conosco. Houve uma reconciliação no sacrifício de Jesus. Por isso que nessa reconciliação o preço foi pago. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Justamente por isso, porque aí ele foi justificado por Deus. E aí ele passa a ter uma nova vida. Uma vida em conformidade com os mandamentos do Senhor. Acontecendo isso, ele vai dar frutos demais e não vai parar de dar frutos. Até na velhice vai dar frutos, muitos frutos. É assim que acontece. Então, que sejamos aquela terra boa, aquele solo fértil, e que possamos receber essa palavra
e passar para outras pessoas que precisam conhecer essa verdade, que estão hoje desolados, tristes, sem nenhuma esperança. Aí você vai dar fruto se você chegar na vida desta pessoa e começar a falar de Deus para ela. Foi assim que um dia Deus me alcançou. Foi dessa forma. Um dia eu estava triste, sem esperança, em 1989, em maio. Eu estava sem esperança e a salvação entrou em nossa família através da minha irmã muito amada, Conceição. E ela começou a falar de Deus para mim. E quem deu mais ouvidos, mais rápido, quem foi mais o solo mais fértil, foi minha outra irmã, Aninha. Então, Ana Lúcia, Aninha, ela foi muito interessante, porque ela ia no meu trabalho. Eu trabalhava, eu tirava plantão, e ela ia no meu plantão falar. Ela estava tão cheia do Espírito Santo de Deus. Era um solo tão fértil que aquilo que ela aprendeu de Conceição, da nossa irmã, ela começou a passar para mim. E eu já achava que estava tudo muito bem, que eu já estava entendendo tudo. E, na verdade, eu não sabia de nada, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia. E ela começou a me falar do amor de Deus de uma forma tão maravilhosa que foi transformando o meu coração. Ela começou a tratar do meu coração ali, ela começou a trabalhar o meu solo. O Senhor usou muito a minha irmã, porque ela se permitiu ser usada por Deus. Ela gastou o tempo dela comigo. Ela foi ali, ela insistiu. E aí, no dia que eu fui visitar a Conceição, na casa de minha irmã, e a minha irmã ia para a igreja, era um dia de domingo, e Aninha já estava lá com ela, ia também para a igreja, e aí elas me convidaram, aí ouvi a palavra de Deus. E eu realmente só fui porque eu não tive como me desculpar, não tinha uma razão de não ir. E eu fui. E naquele dia que eu fui, aquele mesmo dia que eu ouvi a palavra de Deus, quando eu ouvi o apelo, a palavra que o pastor, que já está na glória, pastor Paulo, da igreja bereana, então, ali ele falou do amor de Deus, da grandeza de Deus. E quando ele perguntou se tinha alguém ali que queria entregar sua vida a Jesus e nascer de novo, ter uma nova vida. Porque não adianta, eu quero Jesus, tudo bem, mas continuar da mesma forma que estava. Isso não é uma conversão verdadeira, né? E ele falava sobre isso também. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, me alcançou naquela noite. Eu não lembro do dia, lembro que foi em maio de 1989. E com certeza foi o dia mais importante da minha vida. Porque Deus transformou a minha história. Eu pensava que já era uma pessoa certinha, que estava tudo muito bem. Mas eu não conhecia nada. Eu estava cega. E aí, Conceição me deu uma Bíblia e ela colocou: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu fui procurar saber por quê. E hoje estou aqui, irmãos. Estou aqui hoje, passando para vocês, lançando a semente. Recebam essa palavra. Não deixem que nada tire de vocês essa palavra.
Não deixe que essa palavra caia no seu coração. Tá duro o coração, tá igual a rocha, que aí não vai entrar, não vai haver raízes. Então clame a Deus. Então o Senhor não conseguiu amolecer o coração dela, faça isso com o meu, transforme também o meu coração. Como um dia o Senhor alcançou essa irmã, vai que ele vai alcançar o meu também, vai regar o meu coração com o sangue de Jesus e vai transformar o meu caráter. Porque o sangue de Jesus é que vai regar o teu solo. Quando você lembrar que ele sangrou por você, por mim, por todos nós, essa palavra vai se tornar vida para você. E você vai ver, vai experimentar o melhor da vida. Quando você se reconciliar com aquele que fez você existir, você vai entender. Aí vou dizer que aí acabou, não existe mais aflições? Existe. Eu estou aqui vivendo a mesma aflição que vocês, com esses problemas que estão acontecendo hoje. Mas a diferença é que eu estou firmada na rocha que é Jesus. Ele me fortaleceu. E ele me mostrou, me provou, muitas vezes, não só pela sua palavra viva e eficaz, mas pelo meu dia a dia. Ele já me provou inúmeras vezes que ele está sempre comigo. Sempre. E no momento em que você sabe que ele está com você, não tem lugar para medo, não tem lugar para perder esperança, porque você sabe que vai passar. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai ser resolvido porque nós entregamos a Deus. E pedimos a Deus que no nome do Filho dele, Jesus Cristo, ele tivesse misericórdia de nós, perdoasse os nossos pecados e nos desse mais uma chance de termos uma vida segura e em paz aqui na terra. E depois uma vida eterna com ele na glória. Entendeu, irmãos? Como é importante essa parábola do semeador. É o começo de tudo. Receba a semente e faça bom uso dela. Dê frutos. Passe essa palavra. Para quem você... Deus vai te avisar, o Espírito Santo vai te dizer, aquela pessoa precisa. Ai, mas aquela pessoa é tão estranha. De repente, aquela pessoa... Fale, irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte. Fale. Fale do amor de Deus. Fale da novidade para ele, que é tão antiga, mas para ele pode ser tão novo. Jesus morreu por você, meu irmão. Você é muito valioso para Deus. Então, por que você está aí tão triste, sem esperança? Porque faltou saúde? Porque alguém que você amava abandonou você? Porque você, agora com essa crise, você está com o seu comércio fechado? Irmão, vai passar. Tudo isso vai passar. Deus pode te curar. Deus pode te dar uma pessoa que vai te fazer muito mais feliz. Ou pode fazer essa pessoa que você tanto ama, que você quer tão na sua vida, quer tanto, transformar essa pessoa, transformar o caráter dessa pessoa, até pelas suas atitudes, pelo seu novo andar, pelo seu novo testemunho de vida. E Deus pode, tão simples, Deus pode fazer o teu comércio, a tua empresa que está hoje fechada, prosperar muito mais, irmão, do que já estava. Ela vai se tornar muito melhor. E você dê frutos. Você passe a experiência do que Deus fez na sua vida para outras pessoas. É por isso que você está vivo. É para servir a Deus, é para salvar outras vidas, é para falar, seja atalaia. Fale do amor de Deus. Se a pessoa não receber, ore por ela, mas você fez a sua parte. Mas não deixe de tentar, não deixe de semear.
Você vai ver frutos lindos, pessoas que você não imaginava nunca, completamente transformadas pelo poder de Deus, pela infinita misericórdia de Deus. Então vamos semear, irmãos, e vamos dar frutos. Amém, irmãos? Esta é a mensagem de hoje. Que Jesus continue reinando soberano sobre as nossas vidas e venha em nosso socorro trazer segurança e paz. Ele vai trazer, ele disse e ele faz. A sua palavra diz e ele faz. O Senhor é fiel para cumprir. Agora, aquele que é fiel a ele, sejamos fiéis a Deus, porque nosso Deus é Deus de amor e de justiça. Ele vai fazer aquilo que você, na sua transformação de caráter, na sua mudança de vida, vai fazer. Aí vai dar frutos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E que Deus te dê um dia bem abençoado hoje, bem feliz, bem cheio da graça. E que dê frutos. Dê frutos. No nome de Jesus. Amém.